Vamos orar e em seguida vamos estar ministrando a palavra ao seu coração. Baixa a sua cabeça. Amado Espírito Santo, tua presença neste lugar é real, é viva, é maravilhosa, e sem ela, Senhor, não há culto. Não podemos fazer coisa alguma, porque a tua palavra mesmo diz, Jesus Cristo ensinou isso: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós precisamos que o Senhor continue se movendo no meio de nós, que o Senhor continue realizando a obra que o Senhor já determinou para esta noite. Nós te agradecemos pelo teu mover neste lugar, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, e nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe este momento da ministração da tua palavra, que eu seja apenas e puramente um instrumento maleável nas tuas mãos. Amado Espírito, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome e para abençoar estes irmãos, todos que adentraram a este lugar, que a tua palavra cumpra o propósito que o Senhor já determinou para ela. Neste culto, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 até os 58. Todos já acharam, amém? 1 Coríntios, Novo Testamento, fica depois de Romanos, Atos, Romanos, Coríntios. Os corintianos têm a obrigação de achar mais rápido. Sem inimizades, sem intrigas. É só por causa do nome, gente, não tem nada a ver não, tá? Não estamos com gosto por nenhum dos lados. O meu lado é Cristo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 55 do capítulo 15 de Coríntios. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Nós vamos estar falando com os irmãos sobre Ele espera que você fique firme. Põe a mão no braço do seu irmão com todo respeito e diga: você está firme? Jesus espera que você fique firme. Aleluia. Queridos, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que por sinal hoje nós estaremos celebrando a sua morte e a sua ressurreição, porque hoje vamos estar ministrando a ceia do Senhor e vamos estar participando da mesa do Senhor. Isso é maravilhoso, mas esta obra que nos faz em cada mês celebrarmos, lembrarmos daquilo que Ele fez, essa obra ela foi extraordinariamente maravilhosa. Esta obra é totalmente eficaz. Em que? Para a minha salvação, para a tua salvação, para a minha libertação, para a tua libertação. Esta obra, a obra de Cristo na cruz, ela foi eficaz, completamente eficaz para a nossa redenção. Mas para que esta obra fosse eficaz, Jesus Cristo precisou se entregar, diga se entregar. Ele precisou se entregar 100%.
Ele não pôde se entregar pela metade, tipo, Senhor, Deus Pai, se for possível, eu me entregar só uma parte, eu entrego o meu espírito, ou então a minha alma, mas deixa meu corpo continuar vivo nesta terra. A Bíblia diz que não, ele se entregou por completo. O Senhor Jesus não ficou com nenhuma parte, ele entregou sua vida, ele abriu mão para que verdadeiramente esta obra fosse eficaz. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Nós acabamos de cantar isso na música Galileu, né? Deixou sua glória, foi por amor. Ele deixou a sua glória, a glória do Pai. Ele deixou o trono, ele desceu à terra, ele nasceu de um ventre de mulher, ele habitou entre nós, ele se humilhou até a morte, morte de cruz, para nos dar a redenção. E porque ele se entregou 100%, ele espera que eu e você sejamos fiéis. Amém, meu irmão? Ele espera que eu e você possamos permanecer firmes, que fiquemos firmes. Ele não espera nada menos que isso, que eu e você fiquemos firmes, porque foi para isso que fomos chamados, para adorá-lo, para segui-lo, para honrá-lo, para servi-lo. É para isso que nós fomos chamados. E o Senhor Jesus espera que eu e você possamos ficar firmes. Ele espera isso de nós. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele faz uma pergunta à morte e ao inferno, e ele diz de uma forma até meio debochando da morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Onde está a vitória da morte, o aguilhão da morte, a vitória do inferno? Onde está? E também ele faz em seguida uma exaltação ao nome de Jesus Cristo. Amém? Ele faz uma exaltação à obra de Jesus. Espere uma pausa aqui, irmãos. Aconteceu algo no meu tablet. Me ajudem aqui, por favor. Pedi uma ajuda dos universitários aqui. Amém. Ó, meu herói. Glória a Deus. Era um simples toque, gente. A gente chega lá. Glória a Deus. O Senhor espera que eu e você possamos honrá-lo, servi-lo, amá-lo. O apóstolo Paulo, ao fazer esta pergunta à morte com um tom até meio debochado, ele não somente faz essa arguição à morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Como se zombando deles, mas ele também exalta a obra de Jesus Cristo. Ele exalta o poder e o valor da graça de Deus na aniquilação da morte e do inferno. A graça de Deus, o poder de Deus manifestado em Cristo Jesus lá no Calvário, aniquilou, diga, destruiu, o poder da morte e do inferno. Aleluia! Cristo Jesus, ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer. Mas quando o apóstolo Paulo fala isso, faz esta pergunta à morte, faz esta pergunta ao inferno, ele diz, depois de exaltar a obra de Jesus Cristo e a graça de Deus, ele coloca um pronome aqui, ele diz, portanto, ou entretanto, em vista disso tudo que falamos, devemos ficar firmes. Olha para o teu irmão de novo e diga para ele: é firme. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo diz: mantenham-se firmes e que nada, diga nada, e que nada os abale.
E ainda diz no versículo 58, por causa disso também, sejam muito dedicados à obra do Senhor. Então Cristo espera que eu me mantenha firme, que eu seja assíduo, que eu me dedique ao serviço da sua obra. O Senhor espera que eu não desista jamais da carreira cristã. O Senhor espera que eu e você nos empenhemos todo dia, diga todo dia, para conhecê-lo mais. Que nos empenhemos todo dia para termos uma vida mais transformada. Que nos empenhemos todo dia para ficarmos mais fortes do que ontem. Que nos empenhemos todo dia para vencermos as lutas e as tentações. Que nos empenhemos todo dia para subirmos mais degraus da nossa bênção. Amém, meus amados? O Senhor espera que assim seja na nossa vida. E Ele nos dá o seu Santo Espírito, diz a sua palavra. Mas eu quero te mostrar que nós temos, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os problemas e dificuldades na caminhada, no nosso trajeto em rumo à terra prometida, eu quero dizer para você que mesmo com dificuldades, ainda assim nós temos razões, diga razões, para ficarmos firmes. Nós temos razões, e eu quero, dentro desse texto, mostrar para você as razões que nós temos para continuarmos, para não desistirmos, para não pararmos, para não deixarmos o inimigo nos paralisar, para não deixarmos o medo nos deter. Nós temos razões para isso, diga amém. Aleluia. Então, primeira razão que eu e você temos para não desanimarmos, para não pararmos, para ficarmos firmes. Cristo venceu a morte e o inferno para me dar vida eterna. Amém? No versículo 55 que nós lemos, que o apóstolo Paulo faz esta pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Nesta pergunta, o apóstolo Paulo aqui está exaltando a obra redentora do Senhor Jesus, porque morrer por alguém já é difícil. Para não dizer para todos nós, impossível. Porque pelo que eu sei, não tem ninguém aqui que morreu por alguém, mesmo porque, né, se você tivesse morrido, você não estava aqui, não é verdade? Então, é impossível. Mas morrer por alguém justo, até seria, vamos dizer, aceitável. Mas morrer por injustos, morrer por pecadores, aí você vai dizer: ai, pastora, eu não sou pecador. Pecador é aquele que mata, rouba, fuma. A Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso nós precisamos da graça de Deus. O pecado nos afastou da graça, da glória do Pai. Amém, amados? Então é necessário que eu e você entendamos que a morte e o sacrifício de Cristo no Calvário foi tremendamente especial, extraordinário, eficaz e maravilhoso na nossa vida. Amém? Porque Ele morreu por pecadores. Lá em Romanos capítulo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda assim, Cristo morreu. Então, qual é a primeira razão para que eu permaneça firme? Houve alguém, e esse alguém é Cristo, que Ele venceu a morte e o inferno para me dar vida eterna. O Senhor Jesus morreu pela minha vida. Ele entregou a sua vida para que eu pudesse ter vida. Isso deve ser motivação para você e para mim. Cristo deu a vida para que eu tivesse vida.
Ele morreu pelos meus pecados. Ainda assim, se você não pensar nisso, mas ele que quis morrer, e eu já ouvi isso. Você já deve ter ouvido isso. Pessoas dizendo, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Por essa razão, se torna muito mais valiosa a morte dele. Porque você, sem noção, Cristo te amou e morreu também pela tua vida. Entende? Fica muito mais preciosa a morte de Jesus. E não ao contrário. Jesus Cristo morreu por nós, mas e se isso não for assim tão tocante no seu coração? Deve ser tocante o prêmio da morte. Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele entregou a sua própria vida para me salvar. Mas olha, sabe qual é o prêmio disso? Ele me deu vida eterna. Diga aleluia, eu vou morar no céu. Eu acho que tem gente aqui que não vai morar no céu. Quantos vão morar no céu? Levanta a mão direita e grita bem alto: eu vou morar no céu. Aleluia. Cristo nos deu vida eterna. Se a morte dele não foi o suficiente e não é o suficiente para te motivar, tipo assim, o Pai entregou ele para morrer, mas olha, esta morte pela minha vida, pela tua vida, me concedeu, me deu vida eterna. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos, não tínhamos esperança, mas quando Cristo morreu por nós no Calvário, Ele nos garantiu a vida eterna ao lado de Deus Pai. Quando morrermos nesta terra, isto é, fecharmos os olhos por causa da morte física, nós vamos abri-los na presença do Deus eterno e vamos viver para sempre com Ele. Aleluia. Isto é a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós. A vida em Cristo. Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu o inferno para dar vida a mim e a você, e vida com abundância. Por isso, meu irmão, não desiste. Não desiste do Senhor. Jamais, jamais. Não desista do Senhor. Jesus nos ama. A sua salvação e a sua vida eterna é de graça para nós, mas custou muito para Ele. E porque ela é de graça para mim e para você, e ela é de graça duas vezes, ela é de graça porque eu não preciso pagar nada, e ela é de graça porque vem da graça de Deus. Amém? Não menospreze esta grande vitória. Não desista de Jesus jamais. Fique firme. Ele espera que você fique firme. Vá em frente, porque Ele já te deu a vitória. Aleluia. Segunda razão para nós permanecermos firmes é que Cristo destruiu o poder do pecado sobre a nossa vida. Olha o que diz o versículo 56 aí de Coríntios. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora, olha o que diz o versículo 14 de Romanos. Abra sua Bíblia lá em Romanos 6. Volta um pouquinho para trás aí. É um livro anterior a Coríntios. Capítulo 6. Versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Sabe qual é a outra razão que nós encontramos em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento? Apesar de todos os sinais e símbolos começarem no Velho Testamento,
o que encontramos de razão é que o Senhor Jesus Cristo, Ele destruiu o poder do pecado sobre a minha vida. E o que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado, ele foi o vilão da destruição do homem. Ele é e foi o vilão lá no Éden, para que o homem fosse expulso do jardim, para que ele perdesse a presença de Deus, para que ele se separasse da presença de Deus. O vilão foi o pecado. E o pecado ainda hoje continua sendo terrível, continua sendo vilão do estrago da nossa vida. O pecado, ele terrivelmente estraga a vida do homem, levando-o à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O pecado, ele é fedido, o pecado é feio, o pecado é sujo, e o pecado te leva à morte. Mas eu tenho uma boa notícia, e esta notícia também é a razão, porque eu e você devemos nos manter firmes na caminhada com Jesus, nada de olharmos para trás, mas vamos continuar olhando para Cristo e vamos vencer o pecado. O Senhor deseja que eu e você entendamos que Ele já quebrou toda a escravidão. Não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Aí você vai dizer, pastora, mas eu ainda luto com pecados. Eu me sinto preso. Eu quero dizer para você, meu irmão, tome posse da libertação de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus já fez no Calvário. A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 32 e 36. A palavra de Deus é a verdade. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo de Deus. E conhecereis a Cristo, a palavra, e ela te libertará. Nós temos razões sim para permanecermos firmes. E o apóstolo Paulo declarou que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga, eu estou debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Aleluia. Não estamos mais debaixo da lei. Você tem razões para continuar firme. Ah, pastora, mas o pecado tem me levado a desanimar. Ah, pastora, mas as tentações, eu não estou conseguindo vencê-las. Ah, pastora, estou firme no domingo, quando eu recebo a palavra, mas quando eu saio daquela porta de vidro para fora, eu começo a me sentir fraco de novo. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, tome posse da tua libertação, chegue diante do Senhor, confesse os teus pecados. A palavra de Deus diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. O problema é que queremos que Cristo nos liberte e nos perdoe sem nós confessarmos os nossos pecados. O apóstolo João, lá em 1 João, ele diz o seguinte, que nós devemos pedir perdão, confessar os nossos pecados. E Ele, Deus, é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Confissão. Mas se eu fico tentando me manter de pé pelas minhas forças, eu vou cair.
Se eu fico tentando ser o santarrão ou a santarrona, eu vou cair. Se eu fico tentando impressionar os homens, as pessoas, com a minha espiritualidade, eu vou cair. E aí eu não vou querer me manter firme na caminhada. Está pesado, Jesus, mas Jesus diz para você: eu estou contigo para te livrar, para te libertar de toda cadeia. Eu sou aquele que morri por você para aniquilar o poder do pecado na tua vida. Você pode sim, no meu sangue, ficar limpo e livre. Aleluia. Aplauda Jesus. Podemos sim. Satanás é mentiroso. Ele diz: você não consegue, você não pode. Olha aí, de novo você caiu. Quando ele falar isso, você esfrega na cara dele o sangue de Jesus. Jesus morreu por mim. E ele não morreu por mim somente por um pecado, mas por todos os meus pecados. E se eu os confessar, eu fico livre, limpo e liberto. Diga aleluia. Tome posse, meu irmão. O pecado não terá mais domínio sobre você. Então, não seja por causa do pecado que você vai desistir. Não seja por causa do pecado e nem das tentações, porque Jesus Cristo não desiste de você jamais. Então fique firme, meu irmão. Não desista da fé, não desista da caminhada com Jesus. Se mantenha firme. Terceira razão. Cristo nos deu o privilégio de fazer a sua obra. Diga: é bom. É mais do que bom. Trabalhar no reino de Deus, para a obra de Cristo. Aleluia. Vira para o teu irmão e diga assim: você já está trabalhando? Diga para ele: você é trabalhador na obra ou é ocioso? Aleluia. Sabe por quê? Sabe qual é a outra razão para nos mantermos firmes? É que Cristo nos deu o privilégio de fazer a sua obra. No versículo 58 aí de Coríntios, vamos voltar para ele? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Voltaram, amém? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados, diga sempre dedicados. Aleluia, a obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos lá para Isaías, há um texto bonito aí de Isaías, capítulo 49. Isaías 49, fica lá no meado da Bíblia. Isaías 49, versículo 4. Olha o que diz aí o profeta Isaías. Mas eu disse: tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Aleluia!
Querido, se você não tinha encontrado razão para permanecer firme, eu quero dizer para você que Cristo, quando morreu por nós, se entregou pela nossa salvação, Ele nos deu uma família espiritual, Ele nos colocou no seu corpo, que é a igreja, e neste corpo há muito trabalho no reino, e este trabalho é privilégio. Você foi admitido no reino dos céus, você foi admitido no trabalho do reino de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Ela é uma obra extraordinária, porque não é obra de homens, é obra de Deus. Intercessores, vocês não estão fazendo obra de homens, mas é a obra de Deus que vocês estão fazendo. Obreiros, vocês não estão fazendo obra de homens, mas é a obra de Deus que vocês estão fazendo. Levitas, vocês estão fazendo é a obra de Deus, não é a obra de homens, aleluia. Pastores, não estamos fazendo a obra de homens, mas é a obra de Deus, aleluia. É privilégio, irmãos. Nenhum outro trabalho traz tanta satisfação, traz plena satisfação como fazer a obra de Deus, aleluia. Esta é uma razão que você deve se manter firme. A palavra de Deus nos mostra que Isaías, ele coloca isso em teste. Primeiro ele diz de estar afadigado, e este texto é um texto messiânico, que também fala da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é Isaías que está falando aqui, e ele diz: tenho me afadigado. Não tem propósito esta fadiga, eu tenho gastado minha força em vão, e para nada. Contudo, diga contudo, aleluia, a minha parte, diga a minha parte, que trabalho na casa de Deus, aleluia, está nas mãos de Deus, aleluia. Isaías diz: a minha recompensa está com o meu Deus. O apóstolo Paulo declara: o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho no Senhor não é em vão, aleluia. Você que estava sendo atacado dizendo: mas não adianta servir a Deus, para que serve? Para que me serve estar trabalhando no reino de Deus? Para que me serve? As coisas não mudam na minha vida, as coisas não se alteram, parece que Deus não me trata como um filho. Eu quero dizer para você, isto é conversa do diabo, porque Deus sabe de todo o seu esforço para o reino. Deus conhece o teu amor pela obra. O Senhor tem recompensa para você, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo fala de uma coroa. Diga: eu também. Vira para o teu irmão, não vou falar de coroa ainda não. Vira para o teu irmão e diga: você tem uma coroa lá em cima? Não é no andar aqui em cima não, viu gente? Aqui não tem coroa não, tem umas coroinhas, né? Que são as lindas e maravilhosas crianças, que são preciosas do Senhor, né? Mas eu digo lá em cima, no céu. O apóstolo Paulo fala aqui, lá no céu, aguardava a ele uma coroa, que o seu Senhor, justo e juiz, estava reservando para ele. E não é só para o apóstolo Paulo. O Apocalipse fala de coroas. O apóstolo Paulo falou de prêmios que nós teremos. Quando ele falou de morte e de vida, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu terei a eternidade
e os prêmios da minha salvação. Então é tremendo. Meu irmão, há mais uma razão para você ficar firme. Nós temos o privilégio de participarmos da obra de Deus. E você que ainda não participa da obra de Deus, você que muitas das vezes somente vem para se alimentar, mas nunca se dispõe a dar. Jesus Cristo diz para você que você não está vivendo intensamente. Ele quer te dar uma vida plena. Ele quer fazer a sua vida ter sentido de verdade. Ele quer fazer você entender que cada ano, cada mês, cada dia, cada mês e cada ano que se passa, eles devem ser utilizados no serviço do Senhor, para que a tua vida possa ter razão e sentido. Porque desta terra, amados, nós nada levamos. A única coisa que vai subir conosco são as nossas obras. E não é obra de ajuda a pobres, mas são as boas obras da salvação, que fazemos porque somos salvos. Jesus Cristo quer mudar isso na sua vida hoje. Muitas das vezes, essa é uma das razões porque as pessoas querem desistir. Porque sua vida cristã é apenas religiosa, é de banco de igreja, mas não é de serviço. Você está nesta terra para servir. E o melhor lugar para você servir aos homens é no reino de Deus. Porque Jesus Cristo deu-nos o exemplo do que é ser servo, aleluia. E Ele deseja que eu e você possamos entregar a nossa vida no seu serviço. E o apóstolo Paulo, ele diz que a morte e o inferno não têm mais poder sobre nós, porque Cristo pagou este preço, porque a graça de Cristo nos alcançou. Então, por esta razão, eu devo ser fiel e abundante e dedicado na obra do Senhor. Há uma razão para eu ficar firme, é a obra de Deus. Eu preciso estar na presença do Senhor, entregando a minha vida para o serviço dEle. Diga amém. Jesus Cristo deseja que eu e você, como o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, que ele se deixava gastar para o serviço do reino de Deus. Se deixe gastar, meu irmão. Abençoa teu irmão e diga: você vai se deixar gastar daqui para frente no reino de Deus. Aleluia. Será que teve gente que disse: essa profecia não quero para mim? Não. Aqui só tem gente abençoada que quer servir a Jesus Cristo, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Outra e última razão para permanecermos firmes é que Cristo nos fez mais que vencedor. Diga aleluia de mão levantada. Oh, glória a Deus. Se as outras razões não mexeram com você, esta razão deve mexer com você, meu irmão. Ele fez tudo por nós, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele entregou a sua vida preciosa por pecadores como nós, que não merecíamos a sua salvação.
A Bíblia diz que ele fez tudo isso por amor e na graça de Deus Pai. Mas olha, além de tudo isso, ele me fez mais que vencedor. Aleluia! Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver lá Romanos 8. Aleluia. Romanos 8, versículo 37. Olha para o teu irmão e diga assim: você já passou por tribulação, dificuldade, aflição, dor, sofrimento? Eu quero te dizer uma coisa: Jesus já venceu tudo isso por você. E mais, Ele te fez mais que vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se todas as outras razões não foram suficientes para você ficar firme, eu quero dizer que esta é infalível. Esta não dá para você desprezar, porque Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, pela sua morte, Ele me tornou mais que vencedor. E sabe o que significa mais que vencedor? Mais que vencedor. Olha aí. Está explicado? Sabe o que significa mais que vencedor? Mais que vencedor. É um vencedor à quarta potência. É um vencedor, agora vamos destrinchar isso, né? É um vencedor que entra na batalha já vitorioso. Porque o negócio funciona assim: não importa o desfecho da batalha. Entendeu? Não importa o desfecho da batalha. Se aparentemente foi ganha ou perdida, sendo ganha ou perdida, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Não importa, irmãos. Muitas das vezes nós passamos por uma luta tão grande, terríveis tribulações, que as pessoas olham para nós e dizem: coitado, coitada, olha o que está acontecendo com ele e com ela. Aos olhos daqueles que não conhecem o reino de Deus, as coisas espirituais e a obra de Cristo no Calvário, podemos ser coitados, mas diante de Deus e confiados neste livro santo, eu nunca e nem você seremos coitados, porque nós somos mais do que vencedores. Foi isso que Jó disse diante de toda a desgraça que lhe aconteceu: o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. Aleluia. Ele vive. E eu não vivo do que é aparente. Eu vivo pela fé. E é pela fé que a palavra de Deus me garante que eu sou mais que vencedor. Sabe essa luta, minha irmã, que você está passando no seu trabalho? Sabe essa luta, meu irmão, que você está passando na sua casa, lá na sua empresa? Eu quero dizer para você: o Senhor está te tratando e aperfeiçoando, mas você verá o quanto o Senhor é fiel na tua vida, e você vai ser neste lugar mesmo mais que vencedor, e todos os olhos o verão. Aleluia.
Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aqueles que estão te vendo chorar e estão rindo de você, eles vão vir para querer saber o que te fez vencer, parar de chorar e começar a celebrar. Aleluia. Eles vão vir. Você será testemunho e já está sendo, porque Deus não rejeita a tua oração. Oração é alimento. Oh, a palavra de Deus mostra que não há justo desamparado. Oração é alimento. Deus vai abrir os caminhos para você. Meu irmão, minha irmã, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme no Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, permanece firme, minha irmãzinha, meu irmão. Oh, minha irmã, permaneçam firmes. O Senhor tem muito. Não desista da caminhada, não desista. A aflição não tem poder de derrubar quem é mais que vencedor. Luta, tribulação não tem poder de paralisar quem é mais que vencedor. Deus não rejeita a tua oração. Vamos declarar. Vamos declarar. Deus não rejeita